Olá a todos que estão aí, sejam bem-vindos. Tentando fazer um estúdio aqui em casa. Sejam todos bem-vindos, então, queridos amigos que estão chegando, pacientes. É isso aí, hoje a gente vai fazer uma live sobre quando a dor de cabeça não passa. E aí, então, o convidado especial é o Dr. Hélio Zen, que ele é um médico especialista em dor. E nós vamos... Nossa, eu esqueci de colocar isso. E que nós vamos conversar e ele vai tirar todas as dúvidas da gente. Então, eu queria saber se tá ok o som, estão me ouvindo bem? E é o seguinte, se você tem dor de cabeça, se você sabe que tem alguém que tem dor de cabeça, manda essa live para entrar agora. Oi, Vi, tudo bem? Ó, o doutor Alizen chegou. Uhul! Então, Thanos, que legal. Pro campeão, é isso aí. Bom, então é o seguinte... saudades, a Fer, paciente, querida, seja bem-vinda. Então é isso, pessoal, hoje a gente vai conversar com o Dr. Hélio Zen, que ele vai tirar dúvidas pra gente em relação a quando o tratamento da fisioterapia, ou mesmo as pessoas que nem fazem fisioterapia, mas tomam analgésico, a dor de cabeça não melhora, essa dor de cabeça persistente, tá bom? Então, pode mandar sua pergunta. Algumas pessoas já mandaram perguntas, a gente já tem algumas questões para fazer. E é isso aí. Doc, estou esperando sua solicitação. Se você puder fazer, a gente já começa. Senão eu te chamo, tá bom? Oi, Haroldinho, querido amigo do nosso grupo Head and Neck. Bem... João Segundo, Lê, Lu, Raquelzinha. Ai, que alegria ter todo mundo aqui. Pediu? Ah, ok. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre dor de cabeça, então. E quem quiser já escrever, fazer uma perguntinha. Seja bem-vindo! Tudo certo, Mi? Um prazer aí Tudo! estar mais uma vez juntos. É muito bom fazer live com você. É uma energia muito boa. E aquela vez a gente já fez duas e as duas foram super positivas. Então hoje eu que te convido para vir aqui para a gente tirar as dúvidas agora do outro olhar, né? Então, com o olhar como um paciente, o olhar como profissional da área da saúde que não é médico, que não é especialista em dor, para a gente ouvir, então, de você, né, como que é que a gente pode ajudar esses pacientes. Mas antes disso, eu quero que você se apresente, quero que você fale um pouco sobre a sua formação, para quem não te conhece, tá bom? E vamos lá. Perfeito. Então, obrigado mais uma vez por me convidar para a gente conversar um pouco sobre isso. Só fazer um parênteses antes de me apresentar, acho que todo mundo aqui tenta ser especialista em dor. Dor é um desafio para todos os profissionais. E cada dia que passa, cada ano que passa, eu vejo que sozinhos nós não conseguimos fazer quase nada. Então, se a gente não se aliar com os conhecimentos, com técnicas, a gente vai deixar muito paciente sem ter um bom desfecho. Acho que isso que a gente está fazendo é essencial, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe multiprofissional. Acho que todo mundo tem muito para dar de bom para o paciente. Então, eu tenho formação, eu sou médico, me formei pela Unicamp, tem bastante gente da PUCamp aqui, eu tenho muito amigo na PUC também. Depois de me formar em medicina, eu fiz anestesia, então sou anestesista de residência médica, e depois eu me subespecializei em terapia de dor, que é uma área de atuação da anestesiologia. Então, desde então, eu tenho trabalhado com medicina de dor, principalmente medicina de dor intervencionista, que é justamente sobre um dos motivos pelos quais eu vim conversar com você hoje. E achei muito interessante as perguntas que você me colocou antes, né, dos próprios pacientes que têm muitas dúvidas do que fazer quando os primeiros tratamentos de dor de cabeça não ajudaram. E eu achei interessante porque as perguntas que você me trouxe
são justamente as perguntas que os pacientes fazem para o anestesista. Então, eu trabalhei bastante tempo como anestesista de cirurgia, propriamente dito, enquanto eu fazia meio a meio aí, praticamente, de tempo de dor, e algumas dessas perguntas que você me adiantou são feitas para o anestesista, então são da nossa área aí. Legal, excelente, Doc. Então tá, muitíssimo obrigada. Eu acho que quando a gente traz o conhecimento que é acessível aos pacientes, às pessoas, eu acho que a gente desmistifica muito sobre a doença, a patologia em si, né? Então, eu acho que essa nossa ideia de estar trazendo para os nossos pacientes e fisioterapeutas e tudo mais, e profissionais da área da saúde, esclarecer um pouco as possibilidades de tratamento, né? Então, assim, como você mesmo disse, o paciente com dor, ele é um paciente que é tão complexo, né? O paciente com dor crônica. Então, assim, não adianta a gente achar que é uma pílula mágica que vai resolver, é um procedimento, é uma sessão de fisioterapia, porque não é, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes assim, há quantos anos você tem dor? Né? E aí eles falam, tenho tantos. Então, basicamente, não é um problema que começou ontem, então não vai sumir da noite para o dia também. Então, tem todo um sistema modificado aí do seu corpo. Mas então tá, Doc, agora sim, por curiosidade, qual é a maior frequência de qual tipo de dor de cabeça que você mais recebe no seu consultório? Eu te pergunto isso porque eu recebo muitos pacientes que foram diagnosticados como enxaqueca, como migrânia, né? E muitos anos, pacientes que tomam medicação. E quando a gente vai avaliar um pouco melhor esses pacientes, muitas vezes não é nem a enxaqueca que ele tem. Ele pode ter a enxaqueca, mas ele tem uma outro tipo de cefaleia associada, que apresenta sinais, né, clínicos e sintomas totalmente distintos, e até mesmo o paciente fala, eu tenho uma dor de cabeça principal, mas às vezes eu tenho outro tipo. Então eu queria saber de você, qual é a maior frequência, que tipo de dor de cabeça que você recebe no seu consultório? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é uma realidade, é um desafio. Cada paciente para a gente é um desafio, sim. Uhum. E eu vou trazer um número, é um número que eu fico, de certo modo, pasmo. A média de médicos com quem o paciente passou antes de chegar no especialista em tratamento de dor é de 7 a 8. Então, geralmente, eu atendo pacientes que já passaram com muitos médicos. Eu não sei qual seria a estatística de sessões de fisioterapia, acho que muitos Não. fizeram sessões de choquinho, de laser, e falam, mas não me curou. Então, é Uhum. muito comum isso. Esse eu acredito que seja o paciente também que você recebe. E a Sim. cefaleia que eu mais recebo no consultório de tratamento de dor hoje é a cefaleia cervicogênica. Então, Perfeito. são cefaleias que muitas vezes já passaram pelo cefaliatra. Cefaliatra é o neurologista que trata as cefaleias. Eu tenho vários colegas cefaliatras de altíssimo nível e que conseguem resolver muito bem a grande maioria das cefaleias com tratamento clínico, com reabilitação, com medicação, com Uhum. educação, com otimização do sono, otimização alimentar e acaba chegando para nós as cefaleias cervicogênicas, é a grande parte. Legal. E isso é tão raro da gente ouvir, porque assim, eu estudo cefaleia cervicogênica há um tempo, né? Por conta de uma hipótese que eu tive do meu mestrado, que era em pacientes com DTM, e eu queria usar então um teste, que ele era um teste usado para o diagnóstico da cefaleia cervicogênica. E aí fui colocada nesse boom da cefaleia cervicogênica. E aí eu fui estudar. E aí eu vi o quanto é mal diagnosticada a cefaleia cervicogênica. Então, assim, você trazer para mim que a maior frequência do seu consultório é cefaleia cervicogênica, significa que muitas pessoas não sabem fazer esse diagnóstico ainda e que você já tem essa cabeça aberta, porque muitas pessoas consideram a dor na cervical como um sintoma associado da cefaleia. Na literatura tem até a enxaqueca cervicogênica descrita antigamente. E em relação aos critérios diagnósticos, a gente tem dois principais e que mesmo assim eles são confusos, e tanto que a incidência, né, de cefaleia cervicogênica ela sai de
3% para 15%, porque varia demais essa capacidade de critérios diagnósticos. Então, eu acho que isso é muito importante você falar. Eu fico muito feliz com essa informação que você me dá, porque realmente é totalmente diferente o tratamento da cefaleia cervicogênica do que de uma outra cefaleia. E para quem não entende o que é cefaleia cervicogênica, Doc, explica para nós. Perfeito. Então, eu estou tentando até achar aqui, a Associação Chinesa fez uma publicação em 2019. A Associação Chinesa de Estudo soltou um consenso de experts sobre cefaleia cervicogênica. Encontrei aqui. É uma publicação, quem quiser, eu mando essa revisão, adiciona aqui pelo Instagram ou pelo Face, eu mando depois. Mas, resumindo, a cefaleia cervicogênica é uma cefaleia que é causada por uma desestruturação geralmente anatômica da coluna cervical, que leva a inflamações, a irritação de nervos sensitivos, principalmente o segundo e terceiro nervo da cervical. Então, basicamente, o que é o dia a dia clínico que eu recebo, sem ficar falando de livro e sem ficar falando de critério diagnóstico. É o paciente com migrânia, é o paciente enxaquecoso, que já foi tratado, que já esteve muito bem tratado, que passou por 5, 10 anos com crises pequenas ou crises de pequena intensidade, com facilidade de abortar a crise, né? E que associa uma nova cefaleia, justamente o que você falou. E geralmente é uma cefaleia unilateral, que tem trigger, muitas vezes, acho que a grande maioria das vezes tem trigger cervical, e nós palpando, você fazendo a palpação, e o que me impressiona é que muitas vezes o paciente fala, poxa, ninguém nunca apertou aí para ver o que estava acontecendo. Geralmente nós conseguimos deflagrar, principalmente a irradiação da dor no dermátomo C2 e C3. É o que eu mais vejo no consultório. E aí, eu já cheguei a conversar com alguns pacientes falando, poxa, mas falaram que isso era muscular. Eu falei, não, com certeza você tem um componente muscular, mas a gente está 1 ano e meio com dor muscular, não está batendo. Poderia ser mais majoritariamente muscular no começo do quadro, mas agora nós estamos diante de um quadro de 1 ano e meio que não é só a sensibilização central que está fazendo essa dor persistir. Não é só um quadro muscular. Geralmente tem um trigger anatômico, que possivelmente inflamatório, geralmente inflamatório e degenerativo, geralmente são as duas causas, causando a irritação, a sensibilização periférica, principalmente do segundo e terceiro nervo, né? Nós, na intervenção, chamamos de GON e TON. O GON é o Great Occipital Nerve, o nervo occipital maior, e o TON, que é o Third Occipital Nerve. Então, como que nós fazemos o diagnóstico da cefaleia cervicogênica? Principalmente fazendo infiltração dessas duas estruturas. Então, traduzindo para os pacientes, nós acreditamos que a cefaleia cervicogênica pode ser causada por uma irritação de alguns nervos que sentem o couro cabeludo e que saem da coluna cervical. E como que nós comprovamos? Não é com a ressonância, não é com a tomografia, não é com o raio-x. Pelo exame físico, a Michele me ajuda muito nisso, porque a Michele, quando me encaminha o paciente, fala, Zen, eu acho que ele tem isso, 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 e eu adianto um caminho gigantesco no tratamento médico, porque eu consigo focar muito nossas hipóteses diagnósticas. E aí, geralmente, com um bloqueio teste, a gente chama esse bloqueio diagnóstico, é um bloqueio teste, eu coloco um pouco de medicação sobre, geralmente, o segundo nervo occipital, o terceiro nervo occipital, e as facetas. Eu trouxe até um modelinho aqui para mostrar. Não, estamos muito chique. Se você me permite. Ó, eu te permito, mas antes da gente ir para esse caminho, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, assim, ó, para quem está assistindo e que não tem o hábito de estudar a cefaleia, ou até o próprio paciente que está ouvindo, na cefaleia do tipo enxaqueca, que é a mais famosa, muitas vezes o paciente ele vai ter também a dor unilateral, né? Então isso se confunde, mas os sintomas dos pacientes são diferentes, né, Doc? Então assim, esse tipo de cefaleia cervicogênica, ele não vai ter aqueles sintomas de fotofobia, fonofobia, ele não vai ter aflição
de cheiro, ele não vai precisar ficar, então, numa sala fechada. Esse tipo de paciente é outro paciente. E até a intensidade da dor deles, normalmente não é tão intensa como uma crise de enxaqueca tão grande. Então, por que assim, é lógico que numa enxaqueca o paciente vai ter a dor de cabeça, a dor no pescoço também, mas não como a origem possível ali de desenvolver a dor. Já na cefaleia cervicogênica, a gente tem as estruturas que facilmente a gente palpa, né? Identifica os possíveis gatilhos, e aí é o que você falou. Óbvio que não é só uma estrutura. O nervo, ele pode ter sido comprimido por uma tensão muscular, uma faceta articular que está sendo comprimida também por conta de uma tensão muscular. Então, são vários... Todas as estruturas, elas ficam perifericamente sensibilizadas, né? E aí, a questão do bloqueio, que é um dos critérios diagnósticos, né? Que diz para nós o seguinte, eu vou bloquear o nervo e ver como que o paciente se sente. Que é isso daí que você vai mostrar pra gente. Então, onde que é feito esse bloqueio, Doc? Perfeito. Você falou muito bem da migrânia, da enxaqueca. O que eu vejo mais, os pacientes mais comentarem é que a enxaqueca é incapacitante. A pessoa tem que parar de trabalhar, ela não pode sair caminhar, ela não pode sair dar uma corrida, ela não consegue assistir TV, assistir um filme. Então, a migrânia, ela, por característica, é incapacitante. A cefaleia cervicogênica não, aquela dor chata, poxa, tá pegando, tá irradiando, mas a pessoa continua trabalhando um pouco pior, mas às vezes ajeita no sofá, aqui dá uma ajeitadinha, melhorou, então... E tem muitos sintomas relacionados à questão postural, né, Doc? Então, assim, o paciente que fica muito tempo no computador, aqueles indivíduos que têm o hábito de ficar se estralando, gerando movimentos extremos, de amplitude extrema, eles têm o hábito de sempre iniciar os sintomas no pescoço, na nuca, para daí ir para a cabeça. Então eles falam, dá um sintoma aqui na região onde você vai mostrar, e aí vem a dor para a cabeça. Então, eu acho que isso é interessante a gente esclarecer, porque é muito frequentemente pacientes que tomam remédio anos, como enxaqueca, às vezes é mesmo, e aí veio uma cefaleia cervicogênica secundária, do tipo como a comorbidade, ou até pela própria sensibilização central, ou não, ou foi tratada realmente de forma errada, porque a resposta, então, aí depois eu já te pergunto sobre isso, já que a gente está falando da cefaleia cervicogênica, que o tratamento medicamentoso é meio ruim quando comparado com a enxaqueca, que você acertando o diagnóstico, você tem um resultado melhor, né, Doc? Exato. Agora... Vou mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é a coluna cervical, é uma representação, né? Aqui seria a parte de trás do pescoço. Aqui seria a vértebra C1, a primeira vértebra, e a vértebra C7. Essa aqui é aquela que a gente palpa aqui atrás, aquele ossinho que algumas pessoas têm uma maior proeminência. Isso mesmo, Mi. A gente palpa esse ossinho, então. As facetas são as articulações aqui de trás da coluna. Os discos, que podem ter hérnia, sim, eles estão aqui na frente, eles ficam para frente do pescoço. E as facetas ficam aqui atrás. E a Michelle faz muito bem isso, eu também tento fazer, que é o exame das facetas. Então, tem vários testes diagnósticos que nós fazemos no exame físico, que é aquela hora que o fisioterapeuta encosta no paciente, avalia rotação, avalia extensão, flexão. São vários sinais que nós utilizamos para tentar checar se essas articulações entre uma vértebra e outra, aqui de trás, estão com limitação por artrose, por irritação, enfim. E essas facetas, elas estão muito próximas dos nervinhos, das raízes. Que é o amarelinho, né, Doc? Os amarelinhos. O vermelhinho aqui é uma artéria. O amarelinho é o nervo. E as articulações estão muito próximas dos nervinhos. Então, essas articulações, elas podem tornar os nervos também inflamados porque elas estão muito próximos. E esses primeiros nervinhos, que são o C2 e o C3, eles inervam essa parte do couro cabeludo. E pior ainda, o centro de leitura lá dentro do cérebro, ele é o mesmo centro de leitura dos nervos aqui da face. Então não é raro, não é impossível o paciente ter essa cefaleia cervicogênica e às vezes ter dor até facial, com uma dor já secundária.
ao que a gente chama de sensibilização central, que a Michele conhece de monte e trabalha muito bem com Mindfulness, tentando modular a sensibilização central. Legal, Doc. Perfeita a explicação. Então, assim, ó, para quem tem dor de cabeça e a gente está falando de uma específica, que é a cefaleia cervicogênica, com a ajuda dos brilhantes médicos especialistas em dor, a gente faz um diagnóstico mais preciso. Por quê? Porque daí, então assim, a gente sabe que a dor, ela é todo um complexo de percepção do cérebro, mas o gatilho desse tipo de dor de cabeça, ele é na região do pescoço. Por isso essa dor de cabeça, ela é considerada secundária. Né? Então, ela é secundária a uma disfunção da cervical. E aí, quando ele vai lá e faz, entrando aí você vai explicar como é que é feito isso. Mas quando bloqueia, né, e infiltra a raiz do nervo, o paciente ele tende a sentir o alívio. E aí, Exato. quando ele sente o alívio, a gente considera esse teste positivo. Ou seja, é bem possível que essa dor de cabeça ela tenha uma influência, um gatilho importante na saída dos nervos ali, ou da faceta, né, onde você vai fazer o bloqueio. E como é que é esse bloqueio? É uma agulha? Vamos lá, vamos ser bem leigo aqui, porque acho que a ideia é justamente a gente esclarecer poucas dúvidas, porque os pacientes, às vezes, eles não perguntam para vocês, tá? Aí eles chegam pra gente e falam assim, ó, nossa, o paciente, o médico falou para fazer um bloqueio diagnóstico, Michele, mas como é que é isso? Aí sobra para mim, né? Daí, assim, tem risco? Tem não sei o que, começa a perguntar. Daí a gente fala, não, calma, deixa eu tentar te explicar, mas quem tem que te explicar é o seu médico e tudo mais. E só mais uma coisa, a gente se conheceu por uma paciente que tratava comigo e começou a tratar com você também, que agora ela está morando lá na Espanha, mas que fez o nosso contato. E ela tinha uma cefaleia cervicogênica. Não vou falar o nome agora, mas que foi uma coisa bem interessante. Acho que foi bem daí mesmo que surgiu a nossa relação, né? Então... Isso aí. Então, acho que essas perguntas que você está fazendo também são feitas para o anestesista, né? Eu sou anestesista de formação, então os bloqueios e infiltrações, esse jargão, o que é bloqueio, o que é infiltração, é praticamente a mesma coisa, a gente pode resumir isso. Óbvio que a ideia vai mudar, dependendo do caso de cada paciente, mas são procedimentos médicos. Hoje nós fazemos praticamente 100% deles em regime ambulatorial, sob sedação. Então, a primeira pergunta é, eu vou sentir dor? Então, não vai sentir dor. Nós fazemos isso com medicação pela veia para a pessoa relaxar, dormir. E esse procedimento em si, ser confortável para o paciente. Então, eu não quero que o paciente sofra mais. Eles geralmente relaxam bastante e ficam bem confortáveis durante o procedimento. Legal. E depois desse procedimento, é muito importante o segmento com o fisioterapeuta para nós avaliarmos os próximos dias depois do teste. Então, hoje, como que funciona? O paciente chega no hospital ou no centro cirúrgico ambulatorial. Geralmente nós não fazemos isso mais em hospital, nós fazemos mais em centro cirúrgico ambulatorial, principalmente agora durante a pandemia. Nós estamos fazendo procedimentos durante a pandemia. Dos pacientes descontrolados, que não estão controlados com medicação, não estão controlados com fisioterapia, pacientes não estão dormindo bem, não estão comendo bem, não estão tendo lazer. Nós estamos fazendo procedimentos selecionados agora durante a pandemia, principalmente fora de hospital, tá? Para tentar evitar o contato com o Covid. Então o paciente chega, faz admissão no hospital, é levado para a sala, é sedado para ter conforto. O procedimento em si leva 10, 15 minutinhos, no máximo. Depois disso, ele se alimenta e vai para casa. Vai para casa ficar deitado? Não. Ele vai para casa fazer as atividades de vida dele e depois seguir com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta nos dá o retorno também. Tem uma questão, critério diagnóstico de cefaleia cervicogênica, e o paciente geralmente tem limitação de rotação, de mobilidade das articulações. E eu dou muito valor, Michele, a aferição direta dos ângulos de rotação. Perfeito. Então, por mais que não esteja isso nos critérios internacionais de diagnóstico, nós já tivemos casos que fizemos, inclusive, aferição no pós-operatório imediato. Que é isso? Eu fiz o bloqueio com anestésico, o paciente levantou e já fiz a avaliação. E tivemos resposta positiva. Então, isso é um critério bem importante. Então, acho que eu expliquei mais ou menos a sedação.
não tem Aham. limitação depois do procedimento. E risco, rapidamente, os bloqueios facetários, que são esses bloqueios na parte posterior, que é a parte de trás da coluna, eles são de baixíssimo risco, porque por Uhum. mais que aqui nesse modelo pareça que é tudo próximo, nós guiados por ultrassom e por raio-x, nós ficamos muito distantes de estruturas nobres, até mesmo da Perfeito. raiz do nervo, porque a gente não mexe na raiz do nervo. Nós mexemos num ramo sensitivo do nervo e na Uhum. articulação. São locais muito seguros de se trabalhar. Perfeito, Doc. Nossa, eu acho que esclareceu bastante. Eu acho que daí também desmistifica muito, né, dessa questão de, por ser agulha, vai enfiar perto do meu pescoço e tudo mais. Então, é um procedimento extremamente seguro e que vai tanto ajudar, né, no diagnóstico, como muitas vezes acaba auxiliando até no próprio tratamento. E sim, foi o que você falou. Às vezes a gente faz tanto a avaliação de rotação ativa, quanto a passiva, avaliando especificamente o segmento superior da cervical, através do Flexion Rotation Test. Então, sim, a gente utiliza uma ferramenta que mensura a quantidade, né? Agora, muitas vezes, o Ricardo Thanos colocou isso, se bloquear os hospitais não resolve, às vezes você tem até uma resolutividade, mas às vezes a gente vai precisar de um outro procedimento e aí eu vou deixar a bola para você. Mas olha, como fisioterapeuta, só o fato da gente já ter um direcionamento das estruturas que podem estar envolvidas, né? E é óbvio, né, pessoal, a gente está falando aqui sobre a questão da cefaleia cervicogênica, mas a gente não pode esquecer que dor é todo aquele complexo que envolve um sistema. Então, não adianta nada o paciente fazer uma infiltração, fazer um bloqueio diagnóstico, até mesmo para tratamento, se ele tiver com nível de estresse elevado, qualidade de sono ruim, horas na frente de um computador. Então, assim, tudo isso é óbvio que a gente vai considerar numa avaliação. Agora, a gente está falando especificamente dos procedimentos, né? Então, e aí, Doc, vamos lá. Então, o paciente fez isso, ele vai para fisioterapia e se ele melhora, vamos supor que ele tem uma melhora de, sei lá, 70% das dores de cabeça. O que você faz? Perfeito, excelente pergunta. Eu vou até aproveitar a pergunta do Ricardo Thanos. Já ouvi falar muito bem do Ricardo. Ele É é um um prazer estar com você aí ótimo nos dentista, assistindo. referência em DTM, do horário facial, um grande mestre, professor, parceiro nosso. Perfeito. Eu sempre peço várias avaliações do pessoal da Odonto, porque a gente precisa de muita ajuda nessa área. É Uhum. muito importante essa pergunta do Ricardo, e vou falar um pouquinho do intraprocedimento que nós fazemos. Então, alguns casos, nós fazemos o que nós chamamos de bloqueio step by step, passo a passo. Então, vai Uhum. justamente nessa pergunta. O doutor Ricardo perguntou do nervo occipital. O nervo occipital é o ramo mais periférico do segundo e terceira raízes cervicais. Então, é possível, principalmente naqueles pacientes que são bem calmos, toleram ficar acordado durante o procedimento, nós fazemos o bloqueio primeiro do raminho bem periférico do occipital e com o paciente acordado, aqueles que preferem ficar acordados, eu tenho vários pacientes que preferem, e podemos testar ao vivo a Uhum. partir de que ponto que eu colocando anestésico consigo controlar a dor. Então, bloqueio occipital, não melhorou? Não melhorou. Desço para o terceiro nervo occipital, bloqueio o nervo occipital e o tom, que é o terceiro nervo occipital. Melhorou? Poxa, melhorei. Eu já sei que o meu alvo, o ponto crucial, o divisor de águas da dor, é o terceiro nervo occipital. E com ultrassom e raio-x, nós temos essa distinção hoje. Não melhorou. Vou lá e bloqueio as facetas, C2, C3, C3, C4. E aí, levanta o paciente, examina novamente, flexion rotation, rotação, flexão. Poxa, melhorou 80%. Fechei meu diagnóstico, é facetário. Então, nos Uhum. pacientes que não toleram isso acordado, nós fazemos a sedação e avaliamos dos dias subsequentes ao procedimento. Então, isso é desenhado caso a caso. O tratamento é muito personalizado. E a sua pergunta agora, Michele. Quando nós fazemos o bloqueio, nós utilizamos duas medicações geralmente. Um anestésico local, que é para ter o efeito nas primeiras horas, nos primeiros dias,
E também utilizamos um anti-inflamatório, que geralmente é da classe do corticoide, é em dose baixa. Então o paciente fala, eu vou inchar. Eu falo, olha, é Boa. muito pior ficar tomando dexacitoneurin no músculo, Aveia. 6 doses, 5 doses, dia sim, dia não, que é uma dose muito maior de medicação por vários dias, que tem que circular o corpo inteiro e um pouquinho só chegar no ponto que nós precisamos. Quando eu faço o bloqueio diagnóstico, já coloco o anestésico e o anti-inflamatório, o corticoide, numa dose muito menor e que vai atuar direto no nosso alvo. Então a chance disso melhorar é muito maior do que ficar usando o corticoide pela boca ou pelo músculo. E a sua pergunta agora, finalmente, quando nós fazemos o bloqueio teste e a melhora da dor se prolonga por 1 mês, 2 meses, 3 meses, quer dizer que esse bloqueio, além de teste, além de diagnóstico, ele se tornou terapêutico. Graças a Deus, hoje nós temos 80% talvez dos pacientes que passam por bloqueio diagnóstico, eles têm um efeito terapêutico. E eu falo o que para o paciente? Para ele ficar em casa feliz? Não. Eu falo para ele continuar no fisioterapeuta, porque o que vai dar arcabouço, sustentação para a coluna se regenerar, e ele poder só mandar joinha no Instagram, assim, falar que eu estou bem, obrigado, é a reabilitação física. Então é continuar com o fisioterapeuta, com o educador físico, fortalecer a musculatura, né, a cintura cérvico-escapular, você sabe falar melhor do que eu. E, enfim, tocar uma vida saudável. Legal, Doc. Perfeito. Nossa, eu acho que esclareceu bastante, porque assim, às vezes o paciente ele quer milagre, né? Aliás, qualquer um quer o resultado mais rápido possível. E é fato que quando a gente está com um desconforto, uma sensação desconfortável, a gente quer se livrar dela. Só que é aquilo que a gente tem que parar para pensar, né? Então, assim, isso não se instalou da noite para o dia, isso está aí já acompanhando de acordo com os hábitos que o paciente está tendo. E é óbvio que o bloqueio, ele pode aliviar nesse momento, né? E às vezes ele pode até ser resolutivo, mas se o paciente continuar tendo os mesmos hábitos que ele tinha e nada mudar, é muito provável que a dor volte, né? E aí ele tenha que ficar fazendo esse processo sempre, né? Então, assim, realmente a fisioterapia ela tem esse intuito de orientar, né? Identificar, trabalhar as questões musculares, estabilizar essa cervical e trabalhar as outras questões também que estão associadas com esses sintomas de dor, né? Doc, daí vamos supor, né? Então, esse paciente fez o bloqueio, ele teve um alívio dos sintomas por um período curto de tempo, fazendo a fisioterapia e a dor volta. A dor continua. Qual que é o segundo passo, então? Para a gente não, né, o paciente não desanimado, tipo, pô, fiz o bloqueio, o teste, beleza, melhorou. Mas voltou a dor, doutor, e agora? O que eu faço? Perfeito. Ótima pergunta. Hoje isso acontece aí com ao redor de 30%, 20% a 30% dos pacientes. A hora que o paciente chega para mim falando, poxa, voltou a dor, eu fico feliz, eu comemoro. Aí ele fala, por que você está feliz? Eu falo, por que você acha? Voltou a dor. Eu falei, não, eu estou feliz porque nós encontramos o motivo da dor. Porque você ficou sem dor. Quer dizer que eu utilizei a medicação no local que era a causa. Então, não importa mais a hérnia de disco que tem na coluna, não importa mais o bico de papagaio que tem, porque eu já sei quais são os culpados da dor. E eu consigo trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta, programando o plano de tratamento focado nessa estrutura que é a causadora. E aí nós podemos fazer 2 opções. Então, fiz um bloqueio teste, que melhorou a dor, e depois de um determinado tempo a dor retornou. Se a dor retornou depois de 3, 4, 5, 6 meses, nós fazemos o quê? Repetimos o bloqueio. Repetimos a infiltração, que é um tratamento simples, é um tratamento seguro, rápido, de baixa morbidade. O que é isso? Tem baixíssimas complicações. E existe chance, quando o paciente tem uma durabilidade aí de 3 a 6 meses, do próximo bloqueio durar ainda mais.
Por quê? Ele está mais adepto à fisioterapia, ele Sim, está as trabalhando o sono, mudanças. a alimentação. Então, nós tentamos prover um controle de dor para ele se colocar mais assiduamente ainda na fisioterapia. Agora, se o bloqueio melhorou aí por 1, 2, 3 dias, 5 dias, 7, 15 dias, eu não vou ficar repetindo infiltrações, porque não dá para repetir 3 vezes por mês isso, né? Perfeito. Duas, 3 vezes ao ano é até que aceitável, a depender do caso. Mas se eu Uhum. tenho uma duração muito pequena, nós vamos para o segundo passo da intervenção, nesse caso específico da cefaleia cervicogênica, que é o tratamento com radiofrequência. E aí vem, eu vou até Ótimo. fazer um parênteses aqui, Michele. Eu coloquei ontem no meu YouTube e no Facebook uma aula sobre dores cervicais. Eu apresentei Hum. alguns vídeos. É um pouquinho mais bonito que esse modelo aqui. Esse aqui é o que eu uso no consultório. Mas tem alguns vídeos, quem quiser dar uma olhadinha lá, também dá para entender muito bem. E a radiofrequência nada mais é do que nós chegarmos no nervinho que sente a articulação. Então, não é no nervo que mexe o braço, não é no nervo que traz atuação motora, mas é no nervo que nós chamamos de sensitivo dessas articulações e até nos ramos occipitais, que seguem aqui para o couro cabeludo. E Uhum. a radiofrequência é uma agulha e ela gera um aquecimento do nervo. Então, nós tentamos fazer com que o nervo envie menos informação de dor para a nossa medula e para o nosso cérebro. Por que isso? Para curar a pessoa? Não. Nós fazemos isso para tentar controlar a dor e o paciente continuar numa fisioterapia com um padrão ainda melhor, dormir melhor, fazer uma reabilitação muscular melhor, se alimentar melhor. Não é para ir para casa comemorar e continuar sedentário. Por quê? A radiofrequência é uma lesão bem pequena, muito bem delimitada, de alguns milímetros, e depois de 1 a 2 anos, a depender do caso, essa inervação ela volta a crescer, ela volta a se construir. Ah, então vai passar o efeito depois de 1, 2 anos? Sim, o nervo vai se construir. Mas se nós nos dedicarmos para uma boa reabilitação, a maior parte dos pacientes não precisa ficar repetindo todo ano, a cada 2 anos, porque a reabilitação vai trazer a regeneração, a estabilização da coluna. E isso geralmente tem muito sucesso. Perfeito, Doc. Excelente explicação. Muito obrigada, viu? E realmente, assim, eu vejo que quando vocês fazem essa intervenção, né, seja pelo bloqueio com sucesso ou a radiofrequência, e a gente consegue trabalhar com o paciente ao longo do tempo, ele tem de fato uma mudança do comportamento dele, e aí sim a gente consegue atuar nos mecanismos da dor, né? Então você vai atuar de uma forma, a gente consegue atuar na outra forma, e aí tudo isso vai mudando o cérebro desse indivíduo e toda essa forma de perceber a dor e gerar a sensação da dor vai sendo modificada. Então, eu vejo que tem uma eficácia muito boa. E aí o Thanos pergunta, né? Que legal que ele está participando. Os efeitos colaterais da radiofrequência. E vou te fazer mais uma pergunta, Doc, que também os pacientes vêm falar para nós. Por que demora para melhorar através da radiofrequência e não é igual o bloqueio, que é imediato o efeito do alívio da dor? Perfeito, maravilha. Obrigado, Ricardo, porque essas perguntas aqui estão sendo fenomenais. A gente recebeu muita pergunta parecida. Já responderam aqui, perda parcial da propriocepção do segmento. Uhul, Então, Joãozinho! isso aí. Existem sim o pós-operatório da radiofrequência pode cursar com alguns efeitos colaterais. Eu não chamo de efeitos colaterais, porque sempre que nós decidimos em partir para um procedimento como radiofrequência, nós decidimos em conjunto com o fisioterapeuta, com o enfermeiro do nosso grupo. Então, hoje, o enfermeiro faz a gestão do cuidado do paciente, com o psicólogo, muitas vezes,
E por que eu não enxergo como efeito colateral? Porque nós decidimos em conjunto que precisaríamos partir para o próximo passo. Então, nós estamos esperando o benefício. Óbvio que teremos as implicações esperadas da radiofrequência. Eu não vou fazer radiofrequência em quem não precisa. Mas se eu não fizer, o paciente vai continuar com dor, não vai conseguir se adaptar à reabilitação física, não vai dormir bem, não vai ter um lazer adequado. Então, por isso que eu não chamo de efeito colateral. Eu chamo, sim, de pós-operatório de radiofrequência. Então, o procedimento de radiofrequência, ele leva aí 20, 25 minutos, 30 minutos, o procedimento em si para ser realizado, né? Acaba ficando no hospital 4 horas, lá no centro cirúrgico, entre chegar, ser identificado, se trocar. Nós utilizamos cuidado cirúrgico. Então, o mesmo para uma cirurgia de grande porte, nós utilizamos toda a limpeza específica, por exemplo, para esse procedimento, por mais rápido e simples, entre aspas, que seja. Uhum. E a radiofrequência, como ela trabalha com temperatura, ela causa a interrupção do estímulo do nervo por uso da temperatura. E isso tem que ser cicatrizado depois do procedimento. Aí já recebi a pergunta, nossa, vai me queimar por dentro? Não é isso. Essa lesão é muito pequena, é muito circunscrita. Nós utilizamos anestésico, utilizamos anti-inflamatório, então a pessoa está muitas vezes sedada, dormindo, não se lembra de absolutamente nada. Uhum. E esse procedimento no pós-operatório, alguns pacientes sentem sim uma pequena piora da dor. Na primeira semana até a segunda semana. Depois da terceira semana, geralmente já tem um controle gigantesco da dor. Ah, fica 100%? Não, não fica 100%, porque tem alguns pacientes que a dor não vem unicamente desse local. Vem do músculo, do ligamento, do disco. Então, nós não precisamos ter uma única estrutura anatômica que causa toda a nossa dor. Então, a enxaqueca não vai sumir. A dor miofacial de outros músculos não vai sumir. E, como o outro colega aqui mandou na mensagem, nós podemos sim ter algumas áreas de diminuição de sensibilidade. Traduzindo para os pacientes, né? Ele falou redução da propriocepção. Uma pequena porcentagem dos pacientes que fazem radiofrequência, aí ao redor de 20%, hoje acho que menos de 20% é a nossa prática clínica, pode achar que está com tontura no primeiro mês, segundo mês no máximo. Por quê? A sensação aqui no local onde havia dor, o local que levava a dor, ela diminui. Então é como se estivesse anestesiado por mais tempo. E isso às vezes leva uma sensação de tontura. Mas geralmente o paciente vem agradecendo que está um pouquinho tonto, mas a dor está muito menor. E com isso ele está se dedicando mais ainda à fisioterapia. E algumas pessoas perguntam, mas eu vou ter menos musculatura depois da radiofrequência? Pode haver sim um funcionamento menor de alguns grupos musculares, mas com certeza vale a pena a redução da dor e uma reabilitação adequada, porque isso vai ser retomado ao longo do tempo. E voltando ao início, nós decidimos isso em conjunto, desde que as primeiras medidas não tenham funcionado. Legal, querido, excelente. Por isso, né, que a gente é tão importante trabalhar em conjunto, né? E é óbvio, é colocar na balança a necessidade real daquele paciente. Se é a dor, né, se é a tontura, o que está acontecendo? Bom, vamos botar na balança e ver o que incomoda, né? E é óbvio que existe sim uma responsabilidade tecidual nesses casos, né? Então a dor a gente sabe que ela vem de um múltiplo, como a gente falou várias vezes, de um múltiplo sistema de conexão no nosso córtex cerebral. Mas nesses casos a gente sabe que existe sim áreas, né, teciduais que devem ser alvos aí de um tratamento mais específico. E o que você traz também é sempre importante a gente dizer, porque às vezes os nossos pacientes eles ficam querendo entender qual é a causa, qual é a estrutura, e muitas vezes é muito difícil a gente ter esse diagnóstico, às vezes a gente nem vai ter. Então você faz um bloqueio numa estrutura e ela responde bem, então ok, eu considero que eu tirei
um gatilho que estava influenciando. Mas quanto mais tempo de sintoma o paciente tem, mais sensibilização periférica ele tem. Então, se a dor era bem pequenininha, ela começa a se expandir e ser mais sensível em outras regiões, né? Então, agora eu quero te fazer uma pergunta, porque foi esse o meu estímulo para estudar essa área, a Julinha aí. Quando o paciente com DTM, né, ele muitas vezes tem associado uma cefaleia cervicogênica e às vezes ele nem tem uma DTM clássica, mas ele tem aqueles sintomas faciais que a gente comentou. Então, assim, você vê isso na sua prática clínica, Doc? Porque até na nossa área, né, tem estudos que mostram o seguinte: se a gente pegar paciente com cefaleia cervicogênica e sinais de DTM, né, e na abordagem, ao invés de fazer só o tratamento cervical, incluir a região orofacial, eles melhoram mais. Mesmo não sendo uma DTM clássica, né, diagnosticada. Então, eu queria saber sua opinião aí a respeito da sua prática clínica e se isso é comum para você e se você faz alguma coisa também. É extremamente comum. Eu olhei o relógio agora e falei, poxa, faltam 14 minutos. Aí eu falei, eu queria que durasse mais... Tá passando assim. A gente vai ter que fazer outra, porque a gente só falou da 2 horas. cervicogênica. Eu vou falar duas coisinhas rápidas. Então, hoje existe uma pressão não do modo ruim, mas existe uma pressão da indústria medicamentosa, existe uma pressão de procedimentos, existe uma pressão de vários lados, né? E eu estou vendo, talvez você também esteja vendo isso, muitos pacientes jovens, de 25, 30 anos, utilizando medicações para dor neuropática, pensando em tomar medicação por 2, 3, 4, 5, 6 anos. E eu tenho uma postura que discorda muito disso. Com muito respeito, eu respeito outros profissionais. Eu acho que vale a pena nós utilizarmos medicação para sensibilização central, num caso que tenha distúrbio de sono muito proeminente, a paciente não está dormindo bem, poxa, eu vou fazer um tratamento de 3 a 6 meses, tentar melhorar o sono para ver se relaxa a musculatura, se melhora um pouco o apertamento de dente, o bruxismo, enfim, tem várias dilemas aí nessa área, mas hoje mesmo eu vi 2 pacientes de 30, 35 anos, já com 2 anos de duloxetina e pregabalina, e com doenças anatomicamente tratáveis, ou anatomicamente identificáveis, que é isso, que eu posso lá colocar uma agulha, colocar um anestésico, identificar qual é a estrutura, às vezes orientar o trabalho do fisioterapeuta, focar numa articulação, no grupo muscular, ou com radiofrequência tentar reduzir a dor, tirar a medicação, ele vai dormir melhor, sem dor, enfim. Eu vou tirar esse paciente do uso de medicamento crônico. Então, eu fico um pouco até incomodado com esse uso não indiscriminado, mas muito expandido das medicações para sensibilização central em pacientes muito jovens com causas anatomicamente tratáveis. Enfim, é uma live à parte essa. E a questão mas que é o que eu falei para você, desculpa te interromper, sobre a questão do uso excessivo de medicação para uma cefaleia cervicogênica, que a responsividade desses pacientes é muito baixa a medicação, não é, inclusive, indicado. Então, assim, realmente é necessário se fazer esse diagnóstico muito bem feito, porque senão você vai entupir o cara de remédio, e você vai usar uma bazuca para uma estrutura pequena, né? Que daí você pode ser mais assertivo. Exato. E a DTM, hoje eu particularmente trabalho com uma rede de odontologistas que dentro do nosso grupo, não no mesmo teto necessariamente, mas é uma rede aqui na região de pessoas em quem a gente confia, e eu sempre trabalho com avaliação odontológica dos pacientes. Então, alguns casos, como você mesmo está dizendo, a associação da DTM, do bruxismo, da dor muscular de aparato mastigatório, está intensamente relacionada com a cefaleia cervicogênica. Voltando lá na parte da fisiopatologia, o núcleo trigêmino cervical, que é aquela central de processamento, tanto das raízes cervicais quanto do trigêmeo, é praticamente o mesmo. Então, se a gente olhar o cérebro pelo microscópio, essa central de processamento é muito próxima, praticamente a mesma. Então, as células ficam irritadas ao mesmo tempo. Hoje, nós tentamos tratar
os locais mais fáceis, então alguns pacientes já vêm da equipe da odontologia com um bloqueio teste de articulação temporomandibular, por exemplo. Poxa, eu fiz um bloqueio teste, coloquei anestésico dentro da TM, não mudou a dor do paciente. Eu estou achando que é o trigêmeo, que é o gânglio esfenopalatino, que é um outro nervo facial, que pode trazer algumas dores faciais atípicas. E que daí, Doc, não é a DTM clássica, né? São pacientes mais complexos, porque numa DTM clássica os dentistas podem ajudar a gente aqui também nesse processo. Se faz um diagnóstico clinicamente, sem tanta intervenção, né? Eu tenho um receio de falar clássico, porque talvez seja dos meus pacientes. Eu acho que eu conto nos dedos os pacientes clássicos. Talvez a ciática, né? A ciática lombar seja um paciente clássico. Agora, quando a gente fala de dor facial, eu tenho acho que uns 10 casos para publicar. Tem a última paciente minha, eu estava tratando há 2 anos, eu pedi segunda e terceira opinião de dor para outros colegas darem opinião, porque nós não estávamos conseguindo progredir. A paciente já tinha dor há mais de 5 anos. Então, a sensibilização central prega peças. E é muito difícil encontrar o que está no capítulo do livro, a dor da DTM, a hora que faz isso. Rapidinho aqui, acabando nossa live. Essa paciente tinha uma dor facial atípica, que eu achava que era do esfenopalatino, já tinha avaliação de 3 colegas odontologistas muito próximos, que eu respeito muito, neurocirurgião, otorrino, neurologista, tinha uma lista de mais de 20 medicações que ela tinha utilizado. Nós fizemos diversos procedimentos de tratamento intervencionista de dor, tentando encontrar a via de dor dela. Não encontrávamos, até que ela mordeu uma maçã e um dente dela, era o penúltimo dente, eu não sei denominar exatamente o dente, mas era o penúltimo dente, caiu e a dor dela sumiu de um dia para o outro. Esse caso eu estou até preparando para publicá-lo. Então, pregou peça em mais de 20 profissionais que trabalham com dor, ninguém conseguia encontrar. Ninguém conseguia encontrar. Então, é muito difícil. O paciente com sensibilização crônica, sensibilização central, dificilmente ele é clássico. Então, Sim. Ele prega peças, né? E às vezes é conjunção de fatores. Acho que nada melhor do que nós trabalharmos em conjunto, sempre ter a opinião do colega, sempre pensar na reabilitação, no retorno da função e no controle da dor. Perfeito. Fácil. Doc, muito fácil. Bom, só para finalizar, então, antes da gente terminar, eu queria saber a respeito do Botox, da infiltração, dos trigger points, agulhamento a seco, a terapia por ondas de choque. Rapidinho, se isso faz parte da sua prática clínica, se você usa, o que você acha disso tudo? Perfeito, vamos marcar outra live, né? Porque acabou, né? Então, quem tiver dúvida, acessa aqui o meu Instagram, manda mensagem pra gente, a gente conversa. No meu YouTube tem alguns vídeos também sobre anatomia. Rapidamente, trigger point são aqueles pontos musculares que podem causar dor. Tem vários fisioterapeutas que trabalham com agulhamento seco, por exemplo, com eletroacupuntura, a própria acupuntura. São alguns métodos de tentar tratar o trigger point, mas não espero ninguém que fique tratando o trigger point por 1 ano, por 9 meses, né? Alguma coisa tem que ser feita para frente. Tentar tratar isso 1 mês e meio, talvez seja possível, mas quando não funciona, nós precisamos passar para o próximo passo. Botox é uma opção, hoje é muito discutido. Eu uso em alguns casos selecionados. Selecionados porque muitas vezes eu tenho outras opções que trazem melhora antes do Botox. Ele é um tratamento que envolve um custo um pouco maior, mas quando o paciente tem que tentar outras saídas, é uma saída possível, escolhida caso a caso. E a onda de choque é uma intervenção possível, principalmente para as doenças musculares. Mas, do mesmo modo, não é para ficar 6 meses fazendo onda de choque. 3 meses fazendo onda de choque e sempre voltando à dor. Alguma coisa tem que ser reavaliada e rediscutida em equipe, né?
Com certeza, excelente. E viva a complexidade, com certeza. Afinal de contas, é por ela que a gente se desenvolve, né? Porque se fosse tudo bem básico e facinho, a gente não estaria evoluindo tanto no tratamento da dor. E é isso, eu costumo dizer que o paciente, ele é complexo, mas ele não é grave. Né? Acho que isso é bem importante a gente colocar no caso de uma dor de cabeça, na maioria das vezes é um caso complexo, mas não necessariamente é grave, né? A partir de, obviamente, da exclusão de red flags e tudo mais, né? Mas é isso, Doc. Deixa aí então, pessoal, quem não conhece o Duelo Zen, segue ele aqui em cima, clica no Instagram dele, é só começar a seguir, tirar as dúvidas e com certeza a gente vai continuar nessa busca aí de respostas e discussões e tentando trazer essas dúvidas e as respostas para os nossos pacientes e colegas de profissão, né? Então deixa sua mensagem final de novo, muitíssimo obrigada, obrigada a todos que estiveram presentes, foi muito gostoso e é isso aí, Doc. Obrigada. Obrigado. É sempre um prazer trabalhar em equipe. É isso que a gente precisa para resolver os pacientes. É isso aí. Boa Então, boa noite. noite a todos. Tchau, tchau.